Acelera a ambição com o novo Cupra Formentor Special Edition. Um híbrido plug-in de 204 cavalos com até 126 km de autonomia elétrica por 33.490 € mais IVA para empresas e ENI. Saiba mais em cupraofficial.pt. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Rui Moreira é uma ameaça presidencial à direita? E nas últimas horas, quando isto veio a ser conhecido, houve pessoas, desde o Minho até o Algarve e também das ilhas, das regiões autónomas, que manifestaram interesse e empenho em que eu pudesse tomar essa decisão. Nesta altura não tenho a decisão tomada e, como digo, não anunciarei em qualquer caso antes de setembro, porque tenho que presidir a Câmara do Porto. Rui Moreira não abre o jogo e mantém-se em reflexão até setembro. Só depois irá revelar se avança ou não com uma candidatura à presidência da República. O ainda presidente da Câmara do Porto é visto como um nome forte e, de certa forma, surpreendente se decidir avançar para Belém. Nesta altura, com vários potenciais candidatos nesta área política, como é vista por esses candidatos a possibilidade de Rui Moreira? É sobre isto que vou conversar com Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de política do Observador. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de sexta-feira, 8 de agosto. Bem-vindo, Miguel. Olá, Ricardo. Miguel, gostamos sempre de começar estas histórias pelo princípio. Vamos lá então. Era uma vez um presidente da Câmara do Porto que vai deixar de ser... Que o vai deixar de ser. Aliás, Rui Moreira tem um percurso curioso no que diz respeito a alimentar tabus. Já quando se discutia a hipótese de avançar para um eventual terceiro mandato, e há várias entrevistas que documentam isso mesmo, Rui Moreira foi sempre dizendo ou sugerindo que talvez não fosse de facto ocupar o cargo de presidente da Câmara do Porto por uma terceira vez. Acabou por sê-lo. Recentemente tivemos, aliás, toda a novela, o folhetim em torno da hipótese de ser cabeça de lista do PSD às eleições europeias, precisamente, eurodeputado. Também aí muito se falou sobre o futuro de Rui Moreira. A verdade é que nada disso se confirmou e Rui Moreira está de facto a aproximar-se do fim do seu período como Presidente da Câmara do Porto e agora, de repente, sem que nada o fizesse antecipar, Rui Moreira assume estar a refletir sobre a hipótese de ser candidato à Presidência da República. Eu recordo que, em abril, o mesmo Rui Moreira, em entrevista à Antena 1, disse que não se via talhado para aquelas funções, acompanharia com muito interesse essas eleições presidenciais, mas estava de fora de qualquer corrida a Belém. Entretanto, diz que o mundo mudou e por isso está agora a refletir, não é? Sim, mas Rui Moreira pode dizer que o mundo mudou, mas nós podemos olhar para o mundo e perceber que de abril a esta parte... Não mudou assim tanto. Não mudou assim tanto. Todos os grandes desafios mundiais e todos os desafios nacionais existiam em abril e existem agora em agosto. E sendo Rui Moreira um independente, podemos, Miguel, situá-lo politicamente no centro-direita? Podemos e devemos, aliás. Todo o percurso de Rui Moreira é feito na afirmação nesse espaço político. Durante o tempo em que foi Presidente da Câmara do Porto, contou com o apoio do CDS, foi o primeiro partido a apoiá-lo e apoiou desde sempre. Entretanto, a Iniciativa Liberal também germinou no grande movimento que existia em torno de Rui Moreira e foi fazendo também o seu percurso e apoiou nas últimas eleições. Portanto, Rui Moreira é uma figura do espaço que vai do centro ao centro-direita e à direita. Ainda que, acolha e tenha acolhido, sobretudo pelo que fez na dimensão cultural da cidade do Porto, colhe alguma simpatia por parte de alguns setores da esquerda do Porto, simpatia que foi perdendo depois também ao longo dos quase 12 anos em que ocupou o cargo. E quem são os outros potenciais, uns mais potenciais do que outros, candidatos no centro-direita à presidência da República? Temos Luís Marques Mendes, assumidíssimo, temos
Henrique Gouveia Melo, acho que o podemos enquadrar nesse espaço do centro-direita, embora ele se queira afirmar como do centro. Centro-centro, não é? Essa obsessão pelo centro. Quase o fiel da balança. Mas as declarações e o próprio perfil e o percurso militar permite-nos colocar pelo menos no centro-direita, e depois, se estendermos um bocadinho mais a malha, temos João Coutinho Figueiredo, que, não sendo do centro-direita, é naturalmente, para simplificar, um candidato de direita, e teremos alguém do Chega. Não sabemos se André Ventura, que também vem ameaçando ser candidato, ou vem alimentando um tabu difícil de perceber, mas que é, obviamente, um candidato de direita. Sendo que João Coutinho Figueiredo é próximo de Rui Moreira. Se o autarca decidir avançar, o agora eurodeputado da Iniciativa Liberal poderá ficar pelo caminho, ou não fará depender uma decisão de Rui Moreira? Não é a informação que temos, e podemos dizê-lo com alguma segurança. Para João Coutinho Figueiredo, a entrada em cena, e possível entrada em cena do Rui Moreira, não é uma variável que entre na equação de João Coutinho Figueiredo. Portanto, vamos dar como assumido ou como assumida a candidatura de João Coutinho Figueiredo. Falta muito pouco para ela ser, de facto, formalizada, mas o que parece é que a Iniciativa Liberal e João Coutinho Figueiredo querem mesmo ter presença nestas eleições presidenciais, e, portanto, Rui Moreira não será um fator nessa equação. Noto só um aspecto importante, e nós tivemos aqui no Observador a oportunidade de falar com figuras próximas dos vários candidatos, e todos dizem o mesmo. Todos dizem que Rui Moreira está a alimentar um tabu artificial e que não vai ser candidato. Não, e, portanto, esta ameaça de Rui Moreira está a ser, de alguma forma, desvalorizada, e, portanto, o grande quadro à direita será entre Henrique Gouveia Melo, Luís Marques Mendes, João Coutinho Figueiredo e um candidato da área política do Chega. Já regressamos à conversa com Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de política do Observador. Afinal, o que pensam Marques Mendes e Gouveia Melo da eventual candidatura de Rui Moreira? Acelera a ambição com o novo Cupra Formentor Special Edition. Um híbrido plug-in de 204 cavalos com até 126 km de autonomia elétrica por 33.490 € mais IVA para empresas INI. Saiba mais em cupraofficial.pt. Esta é a história do ano em que 2 grupos terroristas internacionais atacaram em Portugal. Um comando paramilitar tomou de assalto uma embaixada em Lisboa. E uma execução sumária no Algarve abalou o Médio Oriente. Quando vejo o indivíduo com a arma apontada em direção a mim, eu disse: vou morrer. Episódio 3. Ataque à embaixada. 1983, Portugal à queima-roupa. É uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Vitória Guerra, com banda sonora original dos Linda Martini. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso à conversa com Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de política do Observador. Miguel, e o que disse Gouveia Melo sobre esta possibilidade de Rui Moreira? Gouveia Melo tem aqui uma vantagem, uma aparente vantagem. É verdade que vai diminuindo a cada sondagem que é publicada, mas tem a aparente vantagem de seguir na frente e, portanto, está de alguma forma confortável com a entrada em cena de mais personalidades. Enquanto estiver na frente, nas intenções de voto naturalmente, vai olhar para estas movimentações sempre com alguma benevolência, e aquilo que Gouveia Melo disse foi tão simplesmente: todos são bem-vindos, não há grandes azares, e, portanto, quem quiser entrar na corrida presidencial, assim se apresenta a votos. Mas isto é Gouveia Melo a falar em público e com o conforto de continuar à frente nas sondagens que são publicadas, claro. E Marques Mendes?
Marcos Mendes, podemos incluí-lo no lote dos potenciais rivais de Rui Moreira que não acreditam que o Presidente da Câmara do Porto vá de facto avançar. E, portanto, podemos assumir que não há até ver uma preocupação na equipa ou nas pessoas que estão próximas de Luís Marcos Mendes sobre esta potencial candidatura, tão simplesmente porque ninguém acredita que ela venha a acontecer. Se acontecesse, aí sim poderia criar alguns obstáculos, mas mesmo nesse cenário limite há quem acredite, figuras próximas de Luís Marcos Mendes, que Henrique Gouveia e Melo seria mais prejudicado pela candidatura de Rui Moreira do que o próprio Luís Marcos Mendes. É preciso não esquecer que Luís Marcos Mendes tem o apoio do PSD. Exato. Rui Moreira seria um candidato independente, partidário. O CDS continua algo perdido nesta discussão, mas depois daquela declaração de António Lobo Xavier a pressionar o partido a apoiar Luís Marcos Mendes, começa a faltar espaço e margem de manobra para que o CDS tenha uma estratégia autónoma. Portanto, Rui Moreira possivelmente nem teria o apoio do CDS, que hoje sabemos está reduzida a mínimos olímpicos. A Iniciativa Liberal também não iria correr atrás de Rui Moreira, tendo o Coutinho Figueiredo em campo. Portanto, em teoria, se Rui Moreira avançasse, ou se Rui Moreira avançar, o espaço que vai disputar, se quisermos, seria com Henrique Gouveia e Melo. E André Ventura, já explicaste, ainda não se decidiu o que é que ia decidir-se, o que é que pensará André Ventura de Rui Moreira, desta possibilidade de candidatura? É verdade que Rui Moreira disse, como aliás Henrique Gouveia e Melo também e outros protagonistas, que os eleitores do Chega não têm, a expressão, creio que é esta, não têm lepra. Portanto, Rui Moreira optou por não ter uma atitude hostil em relação ao partido de André Ventura. Agora, o que sabemos, e também podemos dizer isso com alguma segurança, é que não está nos planos de André Ventura apoiar uma candidatura de Rui Moreira, e o próprio líder do Chega, ou pelo menos é o que se vai dizendo no núcleo mais próximo de André Ventura, não acredita igualmente que Rui Moreira vá ser candidato. Portanto, é uma não questão. E até ver, à esquerda, nada de novo. António José Seguro só me segue. É de facto surpreendente que António José Seguro esteja neste momento numa posição tão confortável, quando até há um par de semanas tinha metade do partido a dizer que jamais votaria em António José Seguro. É verdade que foi somando uma série de apoios importantes, já tem uma candidatura muito bem implementada em todo o território nacional, e mesmo aquelas pessoas que não conseguem engolir o sapo chamado António José Seguro também não conseguem encontrar uma alternativa. António Sampaio da Nova é muito desejado, estará a fazer contas à vida, sabemos que está a fazer contactos, mas já vai passando algum tempo, desde a primeira vez em que se falou dessa hipótese, desde os primeiros momentos em que foi pressionado a avançar, e foi Augusto Santos Silva, José António Vieira da Silva, houve muita gente a pressionar António Sampaio da Nova a avançar, e nem assim o antigo candidato presidencial foi capaz de dizer sim ou sopas, e portanto já se vai dando como difícil a hipótese de entrar de facto na corrida. E depois temos agora o ressurgimento da hipótese Mário Centeno, que é uma hipótese interessante e que poderia baralhar muito o jogo presidencial, mas aqui, mais uma vez, voltamos a fazer este exercício um pouco ingênuo de recordar aquilo que os próprios disseram. Rui Moreira em abril disse que não era candidato nem que Cristo descesse à terra. Mário Centeno disse algo muito parecido, entretanto ficou sem emprego no Banco de Portugal e portanto pode ter mudado de ideias, não sabemos. Sabemos que há gente no Partido Socialista que está a tentar convencer Mário Centeno a poder entrar de facto na corrida. E desconfiamos com grande força da possibilidade de uma segunda volta nas presidenciais do próximo ano.
a avaliar pelos potenciais candidatos. Se todos avançassem no centro-direita, incluindo aqui Rui Moreira, vamos aqui fazer um exercício de cenário especulativo, vamos ter 2 candidatos do centro-direita numa segunda volta, ou um deles poderia ser António José Seguro, e já agora Miguel Santos Carrapatoso, porque o campeonato arranca esta sexta-feira. Já sabes quem é que vai ser o campeão nacional ou não? Eu gostava muito que fosse um determinado clube, mas não vou partilhar contigo. É melhor não. Não é este o fórum. Não é este o fórum. Aliás, reservo qualquer manifestação clubística reservamos. Para a minha vida privada. Sobre a pergunta que fizeste em relação ao centro-esquerda e ao centro-direita. Teoricamente, quer dizer, o universo eleitoral não estica nem muda profundamente de um momento para o outro. Portanto, se houver uma fragmentação total à direita como aquela que se pode perspectivar a esta data, e não havendo ninguém à esquerda capaz de agregar, ou capaz, melhor dizendo, capaz de roubar alguns votos de António José Seguro, até ver só temos António Filipe, do PCP, não temos a tal candidatura alternativa que juntaria à esquerda do PS, o Bloco e o Livre, e esse espaço está por ocupar. Portanto, aritmeticamente, diríamos que Henrique Gouveia Melo, olhando para as sondagens atuais, passaria à primeira volta, e, por não existir uma fragmentação à esquerda como existe à direita, António José Seguro seria favorito a passar à segunda volta. Portanto, teríamos o centro-direita, se considerarmos que Henrique Gouveia Melo é de centro-direita, e o centro-esquerda representados numa segunda volta. Agora, falta muito tempo. As sondagens têm mostrado oscilações interessantes na candidatura de Henrique Gouveia Melo, que até há bem pouco tempo era tido como um vencedor antecipado. Falta uma campanha, faltam debates, faltam entrevistas, falta ainda muita coisa a acontecer, e falta saber se Rui Moreira e outros que tais serão ou não candidatos. Ou não. Obrigado, Miguel. Obrigado, Ricardo. Miguel Santos Carrapatoso é editor adjunto de política do Observador. Ficam ainda algumas notas para esta sexta-feira e fim de semana. Arranca o campeonato de futebol. O Casa Pia recebe esta sexta, às 8h15 da noite, o Sporting. O Porto só joga na segunda-feira e o Benfica na terça. E quanto a festas e romarias, ficam 2 propostas para este fim de semana de agosto. Em Trancoso arranca a Feira de São Bartolomeu, que será a mais antiga feira franca do país, vem de 1273, no século XIII, e além de artesanato, maquinaria agrícola, esta sexta-feira há concerto do Escalema. E em Góis também arrancam as festas, no Parque de Lazer do Baião. Esta sexta-feira a noite vai encerrar com a atuação do DJ Pimbas, que deverá começar a tocar lá para a meia-noite. No sábado, 9 de agosto, o cabeça de cartaz é Nininho Vaz Maia. Mas sobre esta sexta-feira, 8 de agosto, falta ainda uma informação relevante. É Dia Mundial do Gato. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Bom fim de semana e boas férias. Acelera a ambição com o novo Cupra Formentor Special Edition. Um híbrido plug-in de 204 cavalos com até 126 km de autonomia elétrica por 33.490 € mais IVA para empresas e ENI. Saiba mais em cupraofficial.pt.